Aleluia, 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 aleluia. A palavra se fez carne entre nós, ela acampou. Todo aquele que acolheu de Deus Filho se tornou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se o vi batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vi o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, neste domingo do tempo comum, iniciemos sem dúvida o tempo no qual o próprio Deus age na história. O tempo comum é chamado sem dúvida assim porque nos mostra o período do ano litúrgico de 34 semanas, na qual são celebrados na sua globalidade os mistérios de Cristo, a manifestação do Senhor Jesus em nosso meio. Veja, domingo passado a igreja celebrava a Epifania do Senhor, a manifestação da glória de Deus, Deus que é a suprema luz, e hoje ele mostra que é o Cordeiro imolado, aquele que tira todo o pecado do mundo, aquele que nos mostra aonde devemos seguir. João, ele firma diante do Senhor algo extraordinário. Ele confirma que Jesus é aquele do qual todo Israel espera. Percebam, meus irmãos, que domingo da Epifania do Senhor nos mostra algo bem interessante, que está ligado com essa liturgia. Jesus é manifestado no meio do seu povo para mostrar que aquele Deus que era esperado por Israel agora é de modo geral, agora é de modo para toda a humanidade. Deus não é mais simplesmente para um povo, Deus vem agora em encontro de toda a humanidade. Assim, João o aponta e diz: é ele verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E assim devemos reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo. O texto do Evangelho, ele nos apresenta a cena do encontro entre Jesus e João Batista, à margem do rio Jordão, de acordo com o Evangelho de João, que antes de ser discípulo de Jesus, era discípulo de João Batista, juntamente com seu irmão Tiago, com Simão, André, todos da Galileia, todos os pescadores. Portanto, João Batista vê Jesus e se aproxima no meio da multidão e o reconhece o enviado de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. O reconhece como o Senhor da história, pois ele mesmo dá testemunho: eu vi e dou testemunho, esse é o Filho de Deus. Parece algo aqui que sim, mas é Jesus Cristo verdadeiramente, nós já reconhecemos como o Senhor da nossa vida. Para aquela época não, meus irmãos. Para aquela época aparecia muitos Messias, muito Jesus, muito prometido de Deus.
Assim, João, ele mostra do qual ele veio, o que ele veio fazer para toda a humanidade. Ele reconhece o Cordeiro de Deus, ele reconhece como aquele que veio nos salvar. E perceba que assim como o domingo passado aparece mais uma figura. Jesus Cristo, ele é aquele que manifesta sua luz para toda a humanidade. Nesse domingo do tempo comum, Jesus Cristo se apresenta como aquele que recolhe o pecado de toda a humanidade, que vai se sacrificar por amor à mesma. E nosso Senhor nos mostra justamente através desse Evangelho o grande amor que Deus tem por cada um de nós, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas debilidades. Ele age no meio de nós, independente daquilo que somos. Ele age em nosso meio. Ele é o Senhor do tempo e da história. Ele não está aqui simplesmente para apontar os meus, os teus defeitos, mas mais do que isso, Ele está aqui para acolher, assim como aquele cordeiro que vem ao encontro para ser sacrificado, como nos mostra João. Nosso Senhor recolhe o pecado da humanidade para ofertar e assim salvar a todos. Nos diz ainda Paulo na segunda leitura de hoje: a vós a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vamos olhar a ligação entre essa liturgia e a liturgia do domingo, vamos perceber que Ele é sim esta paz, que Ele é sim o príncipe da paz, o cordeiro imolado do qual nós devemos reconhecer e servir. E para isso, meus irmãos, perceba que aqui vai aparecer novamente uma outra figura na primeira leitura, o servo sofredor de Isaías. Tu és o meu servo, em quem serei glorificado. E agora diz o Senhor, é Ele que glorifica, é Ele que faz com que a promessa do seu Pai aconteça no meio de nós. É em Jesus Cristo aonde reconhecemos que somos salvos e verdadeiramente lavados pelo sangue do Cordeiro. Isaías, o profeta que anuncia o servo sofredor. João, aquele que aponta do qual nós devemos ser salvos e assim ser lavado pelo sangue do Cordeiro. O mesmo, na mesma direção, aponta que nosso Senhor Jesus Cristo, sendo este servo que vem à humanidade para servir, sendo esse servo que vem à humanidade para nos reconhecer como Filho de Deus e novamente ligar ao plano salvador, nos aponta que nosso Senhor é verdadeiramente o Cordeiro. E perceba, meus irmãos, que o Cordeiro, quando ele recebe qualquer golpe, ele não reclama, ele nos mostra os dentes, mas permanece ali firme. Assim é nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo ofertando toda a sua vida, mesmo reconhecendo que não tem pecado algum, ele permanece firme e obediente àquilo que Deus espera para a humanidade. E assim podemos dizer, em conformidade com o testemunho de João Batista, Jesus manifesta as características do servo do Senhor, que tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Carregou os nossos sofrimentos, como nos mostra Isaías 53:3, a ponto de morrer na cruz por amor a cada um de nós. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal, que mergulha no rio dos nossos pecados para nos purificar. Ele é aquele do qual foi concebido sem pecado, mas assume a condição de escravo por amor a nós. De igual modo, o servo do Senhor, como nos diz a primeira leitura, é comparado ao Cordeiro, aquele que permanece. O cordeiro, sem dúvida, como já falei, é um animal que certamente não tem característica pela força. Não é agressivo, mas doce e pacífico. Não mostra as garras nem os dentes diante de qualquer ataque. 7 séculos se passaram antes de Cristo e o profeta Isaías predisse que o Messias seria levado à morte, sem abrir a boca, como um cordeiro conduzido ao matadouro, como nos mostra Isaías 53:7. São Paulo, com a mesma ideia, ele vai nos mostrar que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, que Cristo, ele tira todo o pecado do mundo. Assim, Jesus é semelhante a um cordeiro,
Porém, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo e é o Filho de Deus que possui a plenitude do Espírito Santo. É Ele que nos dá a graça, é Ele que nos liga novamente ao plano salvador, é Ele que redime toda a humanidade. E a imagem de Jesus, com o seu sacrifício na cruz, se torna sem dúvida o Cordeiro Pascal, que destrói para sempre o pecado no mundo, que destrói para sempre a morte. O Cordeiro sem mancha aceitou livremente os seus sofrimentos físicos e morais imposto pela injustiça dos pecados. E nesse contexto, ele assumiu todos os pecados dos homens, toda a ofensa contra Deus, e novamente nos oferece, através do sacramento da Santa Missa, através da vida sacramental presente na igreja, a salvação. Eu, como cristão católico, tenho esta consciência diante de Deus. Eu, como cristão católico, estou procurando cada vez mais converter o meu coração diante do Cordeiro imolado. Eu, como católico, estou buscando a Deus todos os dias e reconhecendo que Ele morreu na cruz por cada um. Eu, como católico, reconheço e sigo o meu Jesus, do qual é apresentado nos Evangelhos, ou ainda estou criando a minha ideia de Deus, e ainda estou seguindo o meu Deus da minha maneira de ser, e não o Deus apresentado no Evangelho. Porque se assim for, meus irmãos, temos que todos os dias converter o nosso coração, e assim ir ao encontro do Cordeiro imolado, que tira o pecado do mundo. Que Maria Santíssima, ela possa cada vez mais interceder por nós, para que, olhando para a cruz, reconhecemos que Ele morreu, mas não morreu por qualquer coisa, morreu pela minha salvação, morreu para que eu possa ter novamente o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.